Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 2 de fevereiro, essa quarta-feira abençoada, e hoje nós estamos aqui em mais uma palavra de fé. Bom dia para você, bom dia para o Espírito Santo, iniciando aqui mais uma manhã de fé na presença de Deus. E hoje nós vamos estudar Lucas capítulo 15. Aproveita e já pega a sua Bíblia aí comigo. Se você não pode pegar a Bíblia para ler, mas pelo menos se liga aí para você ouvir a palavra de Deus. E nós vamos estudar hoje o Evangelho de Lucas capítulo 15. Estamos quase finalizando, né, gente, o Evangelho de Lucas. Depois que a gente terminar o Evangelho de Lucas, a gente vai começar a leitura da palavra no Evangelho de João. Aqui na palavra de fé nós já estudamos Mateus e Marcos e agora estamos em Lucas. Lucas é 24 capítulos, então nós já estamos praticamente passando do meio do livro de Lucas. E daqui a pouco, no altar das 18 horas, nós temos o terceiro dia da campanha Minha Família no altar de Deus, tá certo? Então pega a sua Bíblia, nós vamos ler a palavra de Deus agora. As parábolas da ovelha e da dracma perdida. E chegando-se ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuraram dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as ovelhas, as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, não vai à casa, não busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas, vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por causa de um pecador que se arrepende. A parábola do filho pródigo. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e achegou-se um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para os campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo ele em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava falando, viu seu pai, moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, e pondo-lhe um anel na vossa mão e sandália nos seus pés, trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e nos alegramo-nos. Porque este o meu filho estava morto e reviveu,
tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, pois, agora este teu filho, que desperdiçou a fazenda com meretrizes, mataste um bezerro cevado? E ele disse: Filho, tu sempre esteve comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Meus queridos irmãos, o capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas é Jesus anunciando acerca do arrependimento. Perceba que em todo o capítulo 15 Jesus vai iniciar o capítulo falando da dracma perdida e falando da ovelha perdida. Jesus começa dizendo: quem é o homem que, tendo 100 ovelhas, se perde uma, não vai atrás daquela que se perdeu, deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu? Quem é uma mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não vai varrer a casa, não vai procurar com diligência a dracma na sua casa, e encontrando a dracma ou encontrando a ovelha que se perdeu, tanto o homem que perdeu a ovelha quanto a mulher vão se alegrar. Então Jesus vai dar testemunho e vai dizer: assim também eu digo para vocês que os anjos de Deus fazem festa, se alegram por causa de um pecador que se arrepende. Jesus vai continuar e aqui no capítulo 15, gente, ele vai contar 3 parábolas. A parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. Ele vai encerrar do versículo 11 ao versículo de número 32, contando a história de um pai que possuía fazenda e riqueza e tinha 2 filhos. E um dia o filho mais moço chegou no pai e disse: Pai, eu preciso ir embora de casa, eu quero viver a minha vida e queria que o Senhor me abençoasse, eu queria que o Senhor me desse a minha parte da fazenda. Então o pai vai vender a fazenda, vai dar a parte a qual é de direito ao seu filho. Então o seu filho vai sair, vai vender, vai pegar a sua parte e vai viver de forma dissoluta. E tendo gastado tudo, há uma fome agora sobre aquela terra, então o filho se vê em apuros e tem que retornar ou que voltar para a casa do pai. Quando esse filho volta para a casa do pai, perceba que o pai se alegra com sua volta. Se alegra porque ele reconheceu o seu pecado, então voltou. Mas o irmão mais velho vai se indignar, porque o irmão mais velho sempre esteve na casa do pai, e ele vai se indignar por causa da volta do seu irmão. Então perceba que todo o capítulo 15, Jesus ele fala acerca da alegria de uma mulher que acha a dracma, de um pai que tem o seu filho de volta para casa e de um homem que acha a sua ovelha que se perdeu. Perceba que Jesus sempre vai se colocar no lugar daquele que se alegra com arrependimento e com a volta daquele que se havia perdido, daquele que havia pecado e agora aquele que voltou, sendo a forma figurativa da ovelha que se achou que estava perdida, da dracma que achou que estava perdida e do filho pródigo que voltou para casa, que também estava perdido. Vamos orar? O capítulo 15 é um capítulo muito lindo, é um capítulo de reconciliação de Deus para com o homem, de arrependimento. E eu quero orar com você agora nesta palavra de fé. Eu quero abençoar a tua manhã de quarta-feira. Pai querido e Pai amado, eu oro e quero apresentar a cada ouvinte aqui do canal do YouTube. Eu quero profetizar sobre a vida do teu povo a tua bênção. Eu quero declarar sobre a vida daqueles que me ouvem, que me acompanham
a tua vitória. Eu quero profetizar sobre a vida dos teus filhos, que todo mal venha cair por terra e toda fúria de Satanás venha ser destruída. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor guarde as casas, as famílias, guarde esses homens e essas mulheres de Deus, cobre com teu sangue da vitória, repreende todo mal e que a bênção do Senhor possa estar sobre cada um deles. Assim eu oro e abençoo a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Meu querido, que Deus abençoe você. Daqui a pouco às 18 horas eu espero você aqui no altar das 18 horas para a campanha Eu e a Minha Casa no Altar de Deus. Daqui a pouco eu também espero você às 13h30 aqui no Instagram e na página do Facebook para a gente ter uma live poderosa, tá bom? Beijo no teu coração, fica na paz do Senhor Jesus.